Muito bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor te alcance, toque no teu coração, envolva todo o ambiente onde você está nesse momento. Vamos começar assim um programa envolvidos pela graça, sabendo que a misericórdia dele já se renovou, né? Obrigado pela sua audiência. Para quem não sabe, eu sou o apóstolo Edilson. Esse programa é produzido aqui em Vitória da Conquista e eu sou da Igreja Batista Nova Sião, uma igreja que trabalha com os pequenos grupos, trabalhamos com as células, trabalhamos com o discipulado e estamos aqui para servir. Quero começar o programa de hoje orando, abençoando a sua casa, a sua vida, como fizemos semana passada. Vamos pedir ao Senhor que seja conosco durante todo o programa e possa nos assistir durante todo o final de semana. Vamos combinar assim? Então vamos orar. Pai, nós agradecemos pelo dia de hoje, a vida, a paz, a graça, a bondade e a misericórdia que já se renovou na nossa vida no dia de hoje. Seja exaltado, engrandecido, honrado. Te agradecemos pela vida, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de continuar andando contigo ainda neste dia. Seja conosco, livra-nos de todo mal e que os rios do Senhor sejam liberados neste programa para a vida de cada pessoa, onde quer que ele esteja. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu disse no programa passado que nossa audiência tem crescido, graças a Deus, e a gente tem encontrado com pessoas maravilhosas, carinhosas, em todos os lugares onde nós passamos. Semana passada eu falei de Porto Seguro, falei de Eunápolis, e falei também de Alagoinhas. Eu estava me esquecendo do pessoal de Feira de Santana, onde tivemos também recentemente Feira de Santana. Queremos mandar um abraço carinhoso. E o bispo Rafael lançou o seu CD, né? A Arca está pegando fogo e com certeza foi uma festa muito grande. A gente não pôde estar presente, mas mandamos lá um representante, né? Então um abraço carinhoso a todos os pastores, amigos que nós temos em Feira de Santana, aquele também que nós conhecemos e todo o povo que nos assiste, tá? Obrigado pela sua audiência aí em Feira de Santana e toda a região. Esse mês de dezembro foi um mês muito especial. Estamos dedicando para ser o mês da família, não só em dezembro. Todo domingo à noite nós agora estamos focados na família. Queremos testemunhar a vitória da família. Queremos testemunhar uma família fortalecida, edificada, curada, restaurada. Muita gente salva. E por isso, todo domingo à noite, nós estamos numa batalha, numa guerra, numa campanha muito forte, não é? Envolvendo as pessoas, orientando as pessoas a ungirem a sua casa, orientando as pessoas a fazerem um propósito de oração mais acentuada, de uma busca mais acentuada, para que nós tenhamos uma família vitoriosa. E no dia 24, véspera do feriado, tivemos uma programação lindíssima na direção de Rodrigo e Juliana, e preparamos essa matéria para você. Veja aí. Mergulhados na presença de Deus. Com alegria, danças e honras ao Senhor, a Igreja Batista Nova Sião organizou uma celebração especial para a noite do dia 24 de dezembro. Muitos ministérios de teatro se uniram e fizeram lindas apresentações que mostraram ao público o verdadeiro sentido dessa data. Mas é um mar, eu quero mergulhar na graça. Crianças, jovens e adultos participaram das apresentações com lindas coreografias. Serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A ministração ficou por conta da peça que contou do Gênesis à ressurreição, a história de Jesus, a criação, o pecado e a salvação através do nosso mestre tocou as famílias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Um brado de júbilo! Que coisa maravilhosa! Mergulhados na presença de Deus.
os ternos mais elegantes, vestidos para brilhar em todas as festas. Tudo isso e muito mais você encontra na Evolution Jeans. Roupas sociais e esporte fino com estilo e elegância, preços incríveis. Venha para Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Amados, eu quero introduzir a ministração desta manhã, fazendo menção a um fato que está todo mundo sabendo, que explodiu nas redes sociais e está para todo canto, né? Que foi a morte, o suicídio de 2 pastores. Alguém viu sobre isso? Todo mundo, né? E eu queria introduzir esse tema, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 73. E muita gente questionando, né? Muita gente questionando sobre como pode uma coisa dessa, né? E surpresos por esses acontecimentos. Mas Deus tem dado um direcionamento muito cristalino a respeito de todas estas coisas, né? No versículo 21 do Salmo 73, fala, esse texto nós já pregamos, fala do adoecimento de um homem de Deus. Fala do adoecimento de um homem que era um profeta, era um levita, era um adorador, era um praticante das coisas de Deus, andava em cima de princípios, mas ainda assim ele se adoeceu e quase adoeceu totalmente. Foi um momento perigoso na vida desse homem, que quase que ele se acabou. O fim dele talvez tivesse sido nessa fase da vida dele. Talvez ele fosse mais um na lista dos que cometeram suicídio, Vicente. Talvez ele viesse a compor esse quadro de pessoas que não suportaram, né? No versículo 21 diz assim, olha: quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, eu estava embrutecido e nada sabia. Eu era como um animal perante ti. Versículo 26, ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti, o quê? Os que se distanciam de ti perecerão. Os que se distanciam de ti perecerão. O Senhor destrói todos aqueles que são, o quê? Infiéis. Olhem para cá, queridos, vamos fazer uma oração, assentados assim como estão. Pai, nós precisamos muito do Senhor, dependemos totalmente de Ti, daquilo que só o Senhor pode fazer. Esteja sendo liberado um rio do Senhor deste lugar, e toca na nossa vida, liberta, transforma, cura, fortalece, alinha-nos contigo, e manifesta o Teu poder, a Tua glória, Senhor, sobre nós. Seja conosco em nome de Jesus, amém e amém. O salmista vai falar de um estado que ele se encontrava, e nós vamos fazer menção ao Júlio César, que é Júlio, é César também, o moço lá? Júlio César, esse pastor de Araruama, que cometeu esse ato terrível, que está repercutindo no mundo inteiro, né?
Mas olha, querido, quero que você preste atenção nisso. O salmista era um homem de Deus, totalmente firme nos caminhos do Senhor. E uma das coisas que a gente aprende aqui é que qualquer um pode se adoecer. Não importa o grau de espiritualidade, o tempo de crente, o nível de conhecimento bíblico, o tempo que tem de igreja, não importa, Luiz. Qualquer um pode entrar por um vale de adoecimento, de enfraquecimento, porque enquanto nós vivermos aqui, nós estamos correndo riscos de sermos a qualquer momento atingidos duramente, frontalmente, por algo que nos desfalece, que nos enfraquece, que nos entristece, que nos afeta profundamente, expondo a nossa vida a um desvio completo, né? Ao ponto de sairmos do caminho, sairmos da palavra, sairmos da vontade de Deus e irmos para um outro lado totalmente distante, e lá nos perdermos por completo, praticando inclusive a infidelidade a Deus. Então sairmos de um patamar, de um nível de vida espiritual, de retidão, de justiça, de obediência, e irmos lá para o outro extremo. Mas existem estágios até que esse outro extremo chegue na nossa vida. Existe um processo, e pelo que dá para a gente entender do que houve na vida do salmista, é que ele não chegou a se desviar totalmente, mas ele faz menção dos que vão a esse extremo, e ele diz assim, olha, nesse versículo que nós lemos, os que se distanciam de ti perecerão. Então, todo distanciamento provoca um processo de morte. Todo distanciamento começa a levar a pessoa a se definhar. Ainda que ela não perceba e não enxergue com a sua mente racional, porque a nossa mente humana, ela está captando nosso estado emocional e nosso estado físico. Então, ela tem uma capacidade de avaliar a nossa vida. Nossa mente consegue avaliar quando a gente está mal, porque o nosso corpo logo dá sinais, nossa alma também dá sinais, mas espiritualmente não. Então, uma pessoa já pode estar totalmente em estado de putrefação espiritual. Ela pode estar já sem vida nenhuma, totalmente perdida, totalmente morta, e não ter se dado conta ainda, não ter percebido, não ter conseguido fazer essa leitura. Porque quando alguém está doente fisicamente, ele sente um mal-estar, sente dores, sente um desfalecimento, sente um monte de coisa, que no instantinho ele percebe que não está bem. E para as doenças físicas, né, tem muitos recursos hoje, a medicina avançou demais e existem muitos recursos para uma pessoa se curar fisicamente. E quando vai para o problema de alma, também a pessoa percebe um desfalecimento, uma tristeza que se acentuou, um pensamento negativo que está invadindo a pessoa. E quando alguém perguntou para mim assim, apóstolo, para alguém ir para esse nível e cometer suicídio, tem demônios nesse negócio? Em parte sim, mas não é o demônio, o negócio não é o diabo. O diabo, ele pega uma carona na situação, ele procura acentuar. Então, por exemplo, de repente a pessoa está muito fraca, muito desanimada, muito entristecida, cheia de angústias, e tá. Satanás agora ele faz um trabalho de acentuar essa situação, e começa a colocar coisas na cabeça, ele consegue soprar, e colocar pensamentos do tipo assim, olha, para você, a melhor coisa a fazer é acabar com a sua vida, porque aí acaba com o problema. Aí resolve o problema de todo mundo. Então, Satanás começa a acentuar aquela situação para levar a pessoa às vias de fato. Mas até então, são desfalecimentos da alma, não é? Por causa de angústias que foram se acumulando, de enfrentamentos que trouxeram desgastes, de previsões negativas sobre o futuro, de situações amedrontadoras que vieram contra a pessoa, de problemas acumulados, não resolvidos, porque cada problema não resolvido vai produzindo um tipo de angústia. Cada situação não vencida, ela vai trazendo desgaste, preocupação,
E no emaranhado de situações, a pessoa adoece na sua alma. Ela vai se adoecendo e também ela percebe quando ela está doente. E hoje também a psicologia, a psiquiatria, né, as terapias estão aí para ajudar as pessoas. Quero dar uma palavra oficial, queridos, que se você tiver que procurar um especialista nessa área, procure, viu? Não tem pecado nisso, não tem erro nisso. Se você perceber que adoeceu na mente, na alma, a tal ponto que você não está conseguindo sair desse buraco e sentiu a necessidade de uma terapia, sentiu a necessidade de um acompanhamento de um especialista nessa área, você tem liberdade para ir. Só tente procurar um que conheça o Senhor, que tema o Senhor, porque as orientações desses que não conhecem o Senhor, em muitos casos, são totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, às vezes, a pessoa está com uma criança com distúrbios. Apóstolo, o que fazer? A coisa se agravou, se acentuou. Se for preciso, procure um especialista na área. Vá buscar tratamento, acompanhamento, porque assim como se adoece fisicamente, se adoece nas emoções, adoece na alma. Ok. Só que o distanciamento que vai produzindo um processo de morte, ele pode chegar a tal ponto que a pessoa se esfriou tanto espiritualmente, tanto, que agora ela sai do caminho. Eu ouvi o relato de uma pessoa que está com intenções no coração de fazer tudo que não pôde fazer por andar em princípios, mas agora está com vontade de aproveitar o mundo. Está com vontade de aproveitar o mundo. Então, essa pessoa foi se esfriando espiritualmente e agora já está pensando em pular para o outro lado. Está querendo curtir as festas, está querendo curtir as baladas, está querendo um monte de coisa que não pode, que não deve, que não convém. Por quê, queridos? Porque esse querer, ele está em nós. O querer fazer o mal está em nós. Você fique atento, porque tem muita coisa que sobe no nosso coração, que faz parte da natureza caída, do velho homem, o homem preso no pecado, o homem que tenta prevalecer ainda na sua vida, levando você para o mundo. Este homem, essa natureza caída, que compactua com o mundo, com o pecado, com os prazeres da carne. Então, o querer fazer o mal sempre vai estar em nós. Nós temos que fortalecer nossa vida espiritual para que esse querer maligno não prevaleça na nossa vida. Quem está compreendendo? E aí, então, ele fala, os que se distanciam de ti perecerão. O Senhor vai destruir todos aqueles que te são infiéis. Então, uma coisa é a pessoa estar enfraquecida e se distanciando. Outra coisa é a pessoa ir para o extremo e daqui a pouco pular para o lado da prática do pecado. A Bíblia diz que todos os infiéis serão destruídos pelo Senhor. Porque, queridos, o não conhecer o Senhor traz um agravante. O conhecer e deixar, o agravante é 1 milhão de vezes pior. A Bíblia chega ao ponto de dizer, Flori, que melhor se não tivesse conhecido do que conhecer a fonte, a luz, a verdade, o rei, o reino, o céu, e também ter conhecimento sobre o diabo, o mundo, a carne, o maligno, sobre o inferno. E essa pessoa deixa o Senhor conhecendo tudo isso. Deixar o Senhor conhecendo tudo isso é uma afronta contra Deus, contra a sua soberania, santidade, uma afronta contra tudo que Ele providenciou para salvar, que foi o seu Filho sendo crucificado no Calvário. Então, uma pessoa que voluntariamente, por uma razão ou por outra, vira as costas para tudo isso, ela está rejeitando o céu e optando pelo inferno. Ela está rejeitando a Deus e optando por Satanás. Ela está rejeitando a santidade e optando pelas práticas carnais. É uma coisa grave demais, queridos. A Bíblia chega a dizer que é o porco lavado voltando. Voltando ao quê? Ao lamaçal. É o porco lavado voltando ao lamaçal. Então, é
É o cachorro que vomita e come de volta o seu vômito. Olha que ilustração nojenta que a Bíblia deixou para nós, para tentar nos explicar a gravidade do que é o distanciar do Senhor. Mas vamos voltar ao caso do suicídio do pastor. A gente tem uma resposta bíblica para isso, queridos. A gente tem uma resposta bíblica para isso. O texto que nós lemos diz assim, aqui, ó. O versículo que nós lemos. Versículo 26. Versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalece. Pode se entristecer, pode se adoecer, pode se amargurar, pode se enfraquecer. Porém, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olhe para cá, queridos. Você pegue isso para você, porque você vai precisar. Escute o que eu estou lhe dizendo. O Senhor renova as forças dos que estão cansados. Existe em Deus uma fonte restauradora, recuperadora, fortalecedora, curadora. Deus é provisão suficiente para qualquer pessoa, em qualquer situação. Até mesmo para que ela não seja desculpada no seu desvio, no seu distanciamento, no seu enfraquecimento. Não terá desculpa, uma vez que Deus preparou uma fonte da qual você bebe e se cura, e se liberta, e se transforma. Eu sei que estão aí os recursos que Deus permitiu na medicina, na psicologia. Tudo isso são ferramentas para nos ajudar nas nossas necessidades. Mas Deus também, e acima de tudo e de todos, é uma fonte de restauração. Diga aleluia. É uma fonte de cura. Ele se fez uma fonte. E todo mundo que se achegar e for, e buscar, e cavar fundo até essa fonte brotar, cavar fundo. Porque essa fonte, Idomar, ela não brota. Eu aprendi isso, queridos. Ela não brota na superfície. Ela só brota em lugares profundos. Então, qualquer um que quiser da água da vida, que cura e que liberta, vai ter que cavar valas profundas até encontrar essa água. Mas também, quando brota, você bebe e sacia a sua vida. Só que cavar valas profundas, como diz o texto, é trabalhoso, requer tempo, requer perseverança, requer dedicação, requer esforço, requer mesmo. Essa é a parte da complicação. Porque uma pessoa no seu desespero, ela começa a correr atrás de Deus. No desespero, pessoas oram como nunca oraram, buscam como nunca buscaram, se quebrantam como nunca se quebrantaram. É assim comigo e é assim contigo. Só que aí, tudo bem, a pessoa inicia agora uma jornada de uma busca como nunca buscou. Porém, contudo, todavia, só vai brotar água quando encontrar os lugares de profundidade. E muita gente tem morrido. Irmãos, isso aqui é profético. Você pode tomar como profecia, ao vivo e a cores, Rafael. Muita gente tem morrido antes de encontrar essas águas. Por quê? Porque não tem muita gente dizendo que de fato e de verdade lá no fundo tem água. E que se a pessoa continuar e não desistir, não arrefecer, daqui a pouco vai brotar água. E essa água vai trazer tudo aquilo que Deus tem como providência para nós termos cura. Sabe o que aconteceu com o pastor Júlio de Araruama? É assim, queridos. Ele é um ser humano igual qualquer um outro. Pastor, presidente de pastores, da associação de pastores da cidade dele.
pastor à frente da mesma igreja, parece que foi ele que fundou a igreja, e parece que o pai dele fundou, e esse moço nessa igreja há tantos anos, pastorzão, crente, sincero, dedicado, pastor mesmo, deu testemunho, a Bíblia, o Márcio, o pessoal que conhece ele está dando testemunho. Então não era um picareta, era um pastor mesmo, dedicado à obra do Senhor, junto com toda a sua família, uma vida inteira. Porém, contudo, todavia, em qualquer setor, se tem luta. O setor chamado casamento, se tem luta. Setor chamado criação de filhos, se tem luta. Setor chamado finanças, setor chamado parentes, setor chamado patrão, chamado empregado, setor chamado saúde, e vai por aí afora. Se tem luta, muita luta, queridos. Muita luta. Se eu perguntar assim, quem é que está vivendo dias de luta, de aflição, 90% vão levantar a mão. E os 10% que não levantarem a mão, não estão agora, mas estiveram ontem. E os que não estão hoje, amanhã já vem, porque você já percebeu que é cíclico? Acaba uma luta, se refrigera um pouquinho, daqui a pouco recebe uma notícia, já está dentro de uma outra. É assim mesmo, eu estou exagerando. Os efeitos das muitas lutas, a médio e longo prazo, ficando acumulado, vai causando um estrago que a gente não se dá conta. Vai criando paranoias de medo, de insegurança, de amargura, de revolta, de decepção. Essa coisa vai entranhando dentro da gente e a gente vai esmurecendo, vai adoecendo. Você nem se recuperou de uma coisa, já vem outra. E os dias estão cada vez pior, a tendência é ter mais luta, a tendência é ter mais desafio, a tendência é ter mais gigante contra a gente, a tendência é ter mais tsunami. Ninguém está seguro. Quem hoje não está vivendo nenhuma aflição, está debaixo do mesmo risco daquele que está debaixo de uma aflição. Porque os tsunamis estão sendo liberados. Então a questão, sabe qual é? Encontrar em Deus os lugares de refúgio. Guarde isso para a tua vida, sabe por quê? Não tem oração que detém os gigantes, os tsunamis. Eles vão continuar agindo. Enquanto vivermos aqui, vai ter gigante. Se alguém falar assim, eu queria viver sem luta, aí você pede para Deus te levar. É a única maneira de não ter luta. É a única maneira. Bom, já que a luta vai fazer parte da nossa jornada, e as lutas desgastam, e a luta machuca, o que aconteceu com o pastor Júlio? Lutas de igreja. Graças a Deus aqui na Sião, nem vou falar, aí já estão rindo. Graças a Deus que aqui na Sião não tem as chateações que ele tem lá dentro da igreja dele. Graças a Deus que aqui na Sião não tem ninguém falando mal de pastor. Ninguém. Irmãos, sabe onde eu estava quando eu ouvi o áudio da última pregação dele? Alguém ouviu esse áudio? Ouviu? Quem ouviu o áudio da última pregação? Irmãos, eu estava viajando de Tampa para Orlando. Eu parei o carro. Júlio mexeu comigo. E eu mandei para a Régia. Falei, minha filha, ouça esse áudio. Só que eu mandei no WhatsApp de Rebeca. Falei, quem vai ouvir primeiro vai ser Rebeca. Falei, então deixa eu discipular minha filha. Eu vou contar para vocês o que eu contei para ela, o que eu falei para ela. Posso contar? Não, acho que não. Tá bom, tudo bem. Já que vocês estão insistindo, eu vou contar. Sabe o que eu disse para minha filhinha Rebeca? Isso era quinta-feira, por volta das 2h da tarde. Eu parado no acostamento, numa highway, numa via expressa, e pau, para cima de Rebeca. Eu falei, filhinha, o áudio que você vai ouvir desse pastor que se suicidou, fazendo o seu lamento, era como se fosse o último culto dele, irmãos. E ele dizendo assim, gente, não judia dos pastores, não. Gente, não fica só cobrando, criticando e falando mal. O pastor precisa de amigos, ele é gente, ele tem alma, ele sofre.
os pastores adoecem. E você sabe o que ele falou? Eu sou um desses que está doente, eu estou doente. A gente não encontra ninguém para cuidar da gente, para amparar, para compreender, para proteger, para consolar. A gente só encontra ele falando. Eu não estou falando isso não. É ele que falou. A gente só encontra gente querendo ser consolado, querendo ser socorrido, querendo ser visitado. Ele falou assim, eu passei por uma cirurgia. Sabe quantas pessoas me visitaram na minha cirurgia? Uma pessoa. Ele falou uma? Ele falou uma pessoa. Uma pessoa dentre os muitos que ele acompanha, que ele aconselha, que ele ama, por quem ele chora. E não é coisa de uma vez ou outra, não. É uma vida inteira. E ele falou assim, gente, que pelo menos a minha igreja não faça assim, não tem essa postura, entenda como a coisa deve ser. Dizem que foi às vésperas do suicídio. Ele foi na varanda da casa dele, botou uma corda no pescoço e se matou. Sabe o que aconteceu com ele? Eu sei o que aconteceu com ele. Se eu estiver errado, quando chegar lá em cima, o Senhor puxa a minha orelha. Sabe o que aconteceu com ele? Faltou ele encontrar esses lugares de refúgio que só se encontra em Deus. Não se encontra em ovelha, não se encontra em nada, não se encontra em ninguém. Queridos, vou dizer para vocês uma coisa, não se engane não. Ou você descobre esses lugares em Deus, ou você vai ficar na expectativa de que alguém seja para você o que só Deus pode ser. Existe situação que uma mãozinha daqui e dali ajuda muito. Um conselho, uma palavra, uma oração, um abraço amigo. Existe momento que... Mas existe momento, querido. Ou você cava... Você cava valas profundas e encontra lá a sua vitória que já está provida nele. Ele é provedor para todos nós, queridos. E ele não quer que você viva de experiência dos outros, mas tenha a sua própria experiência e prove que ele é bom. Prove você que ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Você sabe por que eu tenho me mantido empolgado com o assunto da presença? Quer saber por quê? Porque eu tenho provado e visto que o Senhor é bom. Eu quero que você prove e veja que o Senhor é bom. Só que vai ter que cavar valas profundas, queridos, na prática diária da presença, no tempo mais prolongado, na busca de todo o teu coração. Está na hora de você conhecer a Deus. Porque quando eu estava no vale da depressão, que você nem soube, você sabia que muita gente, quando me vê contando isso, fala assim, apóstolo, eu não lembro de ter visto essa fase na tua vida. É porque eu escondi. É porque eu disfarcei. Mas eu experimentei o vale da tristeza, do medo, da insegurança, de não ver de lugar nenhum algo que pudesse garantir minha vida. Eu me vi lá. E você sabe como eu saí de lá? E também outra coisa, eu estou curado dela. Porque pelo pique que eu tenho andado aí, se eu não tivesse curado, eu já estava com todos os sintomas outra vez. Mas Jesus me curou. Eu encontrei os lugares. Entendeu? Encontrei esses lugares. E vou lhe dizer uma coisa. Tudo que eu quero hoje a nível de chamado ministerial é levar essa igreja a mergulhar e levar quantos eu puder e onde Deus me levar para levar pessoas a mergulhar. Eu não quero outra coisa. Não quero outra coisa. E quero dizer para a Igreja Batista Nova Sião, quem dirige esta igreja é Deus, é o Espírito Santo, que nós fizemos um ato que parecia até que era da boca para fora, que essa igreja estava fora de controle e que agora estava no controle do Espírito Santo. E creia nisso, viva isso, se firme nisso, viu? E o chamado apostólico que foi anunciado por profecia em 2003 na minha vida. Se você perguntar assim, quando foi anunciado profeticamente, você tinha entendimento do que seria, como seria, onde seria? Tinha nada. Veio a palavra e eu falei, eis-me aqui, Senhor. Hoje eu entendo o que é o apostólico. Sabe, uma das coisas que é o apostólico é tocar na vida de muitos pastores.
Deus nos deu uma chamada, nos deu uma palavra para entregar para muita gente, tanto em Sião, para os que quiserem, mas também lá fora, Rafael. Lá fora. Hoje o Senhor tem nos levado a tocar em nações. Muita gente fala isso por vaidade, né? Deus tem nos levado a tocar as nações. Amém, queridos? Sabe o que faltou para o pastor? Que alguém tivesse encontrado ele antes do suicídio, para dizer para ele assim: você vai cavar valas profundas, deixa um pouco de lado as ovelhas, deixa um pouco de lado as atividades da igreja, do chamado, do ministério. Dá um tempo, velho, e vai ter tempo de qualidade com aquele que te chamou e te colocou no ministério. Ele é fonte, ele é a única fonte. Gaste tempo diário com ele no lugar secreto, que você vai encontrar restauração, fortalecimento, renovo, cura, ativação, paz, alegria, blindagem na tua alma. Você não vai mais viver em função do que está ao seu redor, você vai viver em função do que está no alto, no trono da glória. Faltou alguém dizer isso para ele. Mas nós aqui que temos descoberto isso, precisamos viver por nós mesmos e precisamos proclamar para aqueles que não sabem, porque tem muita gente à beira do suicídio. Muita gente desfalecida que não conta para ninguém. Talvez você está sentado ao lado de alguém que hoje está vivendo uma grande aflição e uma angústia do tamanho do planeta e você nem se dá conta. E aí, vai contar para quê? Por que as pessoas vão ficar se abrindo com todo mundo? Ninguém pode fazer nada. Tem coisas que alguns podem até nos ajudar. Tem coisas que, se Deus não fluir na nossa direção, nós vamos naufragar. E naufraga mesmo, irmão. Se um pastor, sendo pastor uma vida inteira, tem um fim trágico desse, o cara que serviu a Deus a vida inteira, chega a esse extremo, qualquer um está correndo risco. Eu estou aqui hoje contando toda essa história e Deus me levanta nas nações para contar a minha história, não é? Mas a minha história poderia ter terminado há 8 anos atrás, dentro de um quarto escuro, que é onde eu estava. Dentro de um quarto escuro, triste, abatido, amedrontado, desgastado. Desgastado por conta de quê? Por conta de quê, né? Por conta de nada que não foi. Porque tem gente que pensa que ser pastor é fácil. Assim como ser um funcionário de uma firma também não é. Assim como ser um patrão, assim como ser um cidadão, assim como ser um marido, uma esposa. E pensando bem, ser marido é mais difícil ainda. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que... Igual? Sei não, eu acho que o marido pega uma carga mais pesada. Posso ouvir amém? Sabe qual foi a receita do salmista? Quer saber qual foi a receita para ele não ter se perdido totalmente? Quer saber? Versículo 23. Se não está aberto, somente ouça. É o salmista que disse. Todavia, primeiro no 22, ele disse assim: estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante ti, coração endurecido e pedrificado. Aí ele fala assim: todavia, estou de contínuo. O quê? Estou de contínuo contigo. De contínuo, queridos. De contínuo. Se ele não tivesse o hábito de estar de contínuo, quando a luta veio e o embrutecimento do seu coração veio, a indignação e a decepção até com Deus invadiu a vida dele, se ele não tivesse o hábito de estar de contínuo com o Senhor, ali teria sido o fim dele.
A falta do hábito de estar de contínuo com o Senhor é a maior tragédia da tua vida. É a maior tragédia da tua vida. Não basta ser crente. Não basta ser crente. Não basta ser crente. Temos que ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dará o seu fruto na estação própria. Ele diz assim, aqui, ó, 28, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu pus o meu refúgio no Senhor e anunciarei todas as suas obras. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. A gente passa despercebido. Mas para mim, bom é me achegar, é me envolver, é seguir na direção dele, é me aproximar do Senhor. Pus o meu refúgio no Senhor Deus e anunciarei todas as suas obras. Fique de pé no seu lugar, Aleluia. Na verdade, Deus nos apontou um caminho mais excelente, de que podemos acessar lugares nele, queridos, onde encontraremos o renovo. O Asaf, olha aqui, olhe para cá. Sabe qual foi a crise de Asaf? Ele não estava vivendo uma condição muito boa financeiramente. Asaf estava vivendo num deserto financeiro. E ele começou a ver o ímpio que não servia a Deus prosperando. E ele falou assim, para esses caras que não amam a Deus, não servem a Deus, está dando tudo certo. E eu que estou no caminho, orando, buscando, eu não estou vendo a coisa acontecer. Ele se indignou com a prosperidade do ímpio. E ele foi se perdendo, cheio de crise, de questionamento, se desanimando, se esfriando. Aí o texto diz assim, até o dia que ele entrou no santuário. É lá no santuário, é lá na presença, é lá no lugar secreto, é lá no a sós com Deus, que Deus vai fazer uma obra extraordinária. Vai tirar os seus questionamentos, a sua fraqueza, as suas dúvidas, e vai lhe mostrar um futuro brilhante, que é o que Ele tem preparado para a tua vida. Diga aleluia, diga amém. E é lá que você vai se apegar a Ele, vai apaixonar-se por Ele, vai se render totalmente a Ele, e não vai querer mais viver às margens, viver distante, viver indiferente. É lá que você vai entrar em águas profundas, é lá que você vai se envolver com Deus como nunca antes, é lá que você vai estar impregnado da vida de Deus, vai estar envolvido pela glória. É dentro da glória que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Oh meu Deus, as que você precisa hoje, ou as que você vai precisar amanhã. O Senhor me mostrou, eu tenho falado isso nas nações e vou falar isso aqui quantas vezes for necessário. O Senhor me mostrou que toda vez que alguém se dirige a um propósito de intimidade, não é de pedir as coisas, mas de intimidade, a pessoa fala assim, eu vou ter um tempo com meu Deus, eu vou ter um tempo ali buscando, envolvido, adorando, eu vou ter um tempo me rendendo, eu vou ter um tempo me quebrantando diante dele, honrando, me achegando. Toda vez que alguém faz isso, um útero no mundo espiritual é formado, e ali é gerado o que está no coração de Deus para a vida da pessoa, o que está no céu para a terra, o que está no trono para a nossa realidade. Toda vez que alguém entra ali, que Deus quer trazer algo à terra, algo à nossa família, algo à nossa vida, é produzido ali na intimidade com Ele. Um útero é formado e dá luz ao que Deus tem para nós. Diga aleluia. Maria recebeu o anúncio do anjo. Maria, está vindo algo do céu para a terra.
e você vai dar à luz ao que Deus tem para a terra. Será uma criança, se chamará Jesus, e ele salvará o povo dos seus pecados. Aí Maria falou assim: que isso? Você deve ter errado o endereço, seu anjo. Para eu me engravidar, tem que ter intimidade, coisa que eu não tenho. Ela falou: essa parte é com Deus. Como é que é? É porque você está falando que eu vou me engravidar de algo que está vindo do alto, que está vindo de Deus. Exatamente, Maria. Mas como é que se engravida de algo que está vindo do alto, se não tem intimidade? O anjo falou assim: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe que esse tema, família de Deus, é um projeto de Deus. Você não tem ideia o que está no alto, no coração de Deus para a tua família. Sabe como é que essa coisa vai dar a luz aqui na terra? No seu momento de intimidade com Deus. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, até que o Espírito de Deus pairou sobre o caos, sobre o que não havia, sobre o que era deturpado, e o Espírito de Deus começou a trazer à existência a ordem, a vontade de Deus, o projeto de Deus. Você vai ter que aprender a se apartar de tudo e de todos e dizer assim: hasta la vista, baby. Onde você vai? Eu vou no meu tempo a sós com meu Deus. Você vai ter que aprender. Eu sinto muito. Você vai ter que aprender, querendo ou não querendo, porque isso é uma chave de Deus para mim e para a tua vida. Você vai ter que estar lá, aprender o passo a passo, aprender o que é se libertar das atividades, das angústias, das prioridades, das coisas urgentes, da tirania das coisas urgentes. Se libertar, entrar ali e ficar ali. O Senhor é lindo, o Senhor é glorioso, o Senhor é o amado da minha alma. Você vai ter que aprender, queridos. Isso é que é a essência do cristianismo. E foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para te dar acesso a esse lugar glorioso, poderoso, majestoso, que vai produzir cura, restauração, blindagem, fortalecimento. Rios de Deus são liberados de dentro desse lugar. As pessoas estão chegando no seu limite, principalmente quando os gigantes são mais ferozes e violentos e destruidores. Quando esses gigantes batem na nossa porta, queridos, é um Deus nos acuda, porque se Deus não acudir, já era. Eu disse no passado e muita gente não considerou. Sabe o que eu disse? Muitas vezes, repetidas vezes, vai chegar um tempo que nós vamos ter que aprender ou a mergulhar ou a andar sobre as águas. Porque Deus, o próprio Deus, por querer uma mudança na nossa vida, vai virar um barco. Ou a gente espontaneamente pula para fora do barquinho da nossa vida, da estrutura que nós criamos, montamos, e em cima delas nos firmamos. A estrutura da qual nós dependemos para ser vitorioso não serve contra os tsunamis. Então sabe o que Deus vem fazendo? Virando o barco, arrancando os andaimes da nossa vida para uma dependência exclusiva dele, unicamente dele. Eu venho dizendo, irmão, se prepara, aprenda a mergulhar, pelo amor de Jesus Cristo, aprenda a mergulhar, ou aprenda a viver debaixo do milagre, que é andar sobre as águas. Mas Deus vai virar o barquinho da nossa vida. Chegou a hora, irmãos. Você vai ter que conhecer a Deus e provar e ver que Ele é bom. Feche os teus olhos.
creio que nós precisamos pedir perdão a Deus. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, me perdoe, Senhor. Cavar valas profundas é tão trabalhoso, tão difícil, requer tempo, requer dedicação. E eu falhei nesse quesito. Quero pedir perdão, Senhor. E tomo uma decisão nesta manhã. Eu vou me achegar ao Senhor. Eu vou me apegar ao Senhor. Até que eu te ame de todo o meu coração. Perdoa os meus pecados, do distanciamento, da indiferença, da frieza. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu abençoo o teu povo. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, abençoo o teu povo, abençoo o teu povo. Libera rios, meu Deus, que traz convicção, que traz entendimento, traz luz, revelação. Senhor, desperta-nos para ti mesmo. Fortalece aqueles que estão enfraquecidos. Levanta, Senhor, os que estão caídos. Senhor, reveste da armadura, da blindagem, esconde no teu esconderijo e seja feita uma obra extraordinária em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e dê um forte aplauso a Ele, ao Senhor da glória, ao Todo-Poderoso. Aleluia! Mergulhados na presença de Deus. Os ternos mais elegantes, vestidos para brilhar em todas as festas. Tudo isso e muito mais você encontra na Evolution Jeans. Roupas sociais e esporte fino com estilo e elegância, preços incríveis. Venha para Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Estamos de volta com o programa Mergulhados na Presença. Gente, hoje é o penúltimo dia do ano de 2017. Você já se atentou para isso? Não passou tão rápido? Meu Deus, como a coisa está correndo com uma velocidade tão grande, né? E estamos fechando esse ciclo e depois da manhã, dia 1º, começamos um ciclo novo. Hoje é sábado, amanhã domingo, dia 31, e nós já estamos com uma expectativa muito grande da programação que nós teremos à noite. Eu quero convidar você, toda a sua casa, toda a sua família, convidar os seus parentes também estão convidados, para que possam estar conosco amanhã, às 9 horas da noite. Nós vamos ter a nossa programação no ginásio da Igreja Batista Nova Sião, você é o nosso convidado, como nós estamos todos os domingos trabalhando forte, focado para a família, não vai ser diferente na programação especial de amanhã, mas vai começar às 9 horas, chega um pouquinho mais cedo, se prepara, vai com toda a sua família, deixa para as celebrações da família ser depois da programação. Combine isso na sua casa. Diga para eles da importância de se estar na casa de Deus, na presença de Deus, encerrando esse tempo de joelhos e começando um ano novo na presença de Deus, para que a gente seja assistido por Ele todos os 365 dias de 2018. Eu quero convidar você, nós vamos estar ali, vai ser uma festa linda, já estamos preparando a mensagem que Deus terá para o teu coração, a última mensagem do ano para refletir para 2018. Vamos liberar os decretos, intercessão, consagrar sua família, para que 2018 a nuvem da glória de Deus repouse sobre a sua casa e você tenha uma experiência extraordinária em 2018, com os livramentos, com a bênção, com a paz, com a provisão. Vai ser lindo demais e eu espero você então amanhã, às 21 horas, amanhã, dia 31. Na parte da manhã também, nós teremos a nossa programação, que é um culto pastoral. É um culto que as pessoas não estão perdendo, estão aprendendo muito. A gente abre o coração com as ovelhas e tem sido uma experiência tremenda os cultos do domingo pela manhã. Olha, e também nós temos falado e divulgado também, massificado a programação do dia 1º. Então, dia 31, amanhã, vamos estar lá. Vamos estar passando o ano na presença, de joelho, buscando, celebrando, abraçando os irmãos, confraternizando, toda a família de Deus ali no ginásio da Igreja Batista Nova Sião, às 9 horas.
E no dia 1º, preste bem atenção, dia 1º começaremos a campanha de 12 dias. 12 dias de batalha espiritual para 12 meses extraordinários. Queridos, isso está mudando a história da igreja, está mudando a vida das pessoas, sabia? Porque há uma consagração antecipada de todos os dias que virão no ano 2018. A gente já ora pelos aniversariantes, ora pelo trabalho, pela saúde, pelos filhos, pela vida sentimental, pela vida espiritual, pedindo proteção, provisão, livramento. É uma campanha extraordinária. E são 12 dias, é um sacrifício, né? Mas todo sacrifício tem uma resposta. E a gente vai estar ali clamando o Senhor. Eu já não perco mais essa campanha. O povo da igreja já não perde mais, porque já começou a experimentar os rios de Deus em resposta a esses 12 dias. Seu ano de 2018 será o melhor ano da sua vida. Depois de 2019, melhor que 2018. E você não vai perder essa campanha começando no dia 1º. Você que está longe, em outra cidade, em outro estado, nos assistindo pela internet, se você quiser participar conosco dos 12 dias, tudo que liberarmos aqui vai estar valendo para a sua vida e para a sua casa também, tá? Campanha dos 12 dias para 12 meses de uma experiência extraordinária com Deus. Nós estamos terminando o programa Mergulhado na Presença, queremos orar agora pela campanha, como a última parte do nosso programa, e sabendo que Deus é o que responde à oração, né? Nós podemos muito mais de joelhos do que de outra maneira. Então vamos clamar ao Senhor, entre comigo na oração e você pode começar essa campanha a partir de hoje e mais 6 sábados consecutivos, tá? Vamos orar. Pai, nós agradecemos do fundo do nosso coração. Esse é o último programa do ano 2017. Até aqui nos ajudou o Senhor, nos sustentou, nos orientou, nos fortaleceu. E eu quero te agradecer e consagrar a Ti, Senhor, a vida de cada pessoa que nos assiste. E, Senhor, declarar a Tua bênção, o Teu favor, a Tua vitória, a Tua provisão, Senhor. Que elas sejam plenamente assistidas pelo Espírito do Senhor e tenham uma vida vitoriosa nesse último programa, Senhor, que se encerra um ciclo de abertura, inaugure na vida desta pessoa um tempo de glória, de bênção, de vitória, do favor do Senhor e de muitas realizações. É a nossa oração. Muito obrigado por todos os dias, Senhor, de 2017, onde o Senhor esteve conosco e saiu à nossa frente nos dando vitória. Por cada conquista, por cada realização, nós somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Feliz ano novo, que Deus te abençoe, a presença do Senhor esteja contigo, a tua casa, que as celebrações do final de ano sejam de muita alegria, muita comunhão, muita confraternização com família, parentes, amigos e vizinhos, né? E que tenhamos um ano de muitas realizações, vindo do céu, sendo o Senhor a base da nossa sustentação. Shalom, feliz ano novo mais uma vez e até amanhã para aqueles que vão estar conosco e não até o próximo sábado, onde será o primeiro programa de 2018. Um beijo no coração, shalom, fique na paz do Senhor.